E aí, price actiqueiro e price actiqueira que acompanha o meu canal. Tudo bem com vocês? Queria dizer que a aula de hoje é um pedido especial de vários alunos que queriam saber um pouco mais sobre diário de trades, o que deve ser analisado, o que deve ser anotado, quando deve ser feito. E tudo isso vai ser dito nesse vídeo, te explicando quais são os pontos ideais a se anotar e quais são os pontos que você deve buscar feedbacks, buscar evolução em relação a algo que você está fazendo, mas poderia ser um pouco melhor. Antes disso, curte esse vídeo, se inscreve no canal agora se você ainda não é inscrito, para que você siga acompanhando todos os conteúdos. E comenta aqui embaixo qual seria um conteúdo legal para trazer para o canal e que poderia te ajudar nessa caminhada. Diário de trades e assim, o que não pode faltar, Luiz? Eu fiz uma sequência, passo a passo, do que não pode faltar, como utilizar o diário e vários outros pontos que eu vou trazer para você, para que você use no dia a dia e consiga mensurar a sua evolução. Difícil, né, a palavra? Enfim, você vai medir a sua evolução não pelo financeiro que você fez, não pelo financeiro que você perdeu, mas simplesmente pela sua evolução em relação à disciplina, de seguir regras e de seguir o seu operacional. Vamos lá. Diário de trades, o que não pode faltar? Primeiro, suas entradas no dia e todas as características delas. O que quer dizer com isso, Luiz? Me conta. Você vai pegar a sua primeira operação, anotar onde você entrou, onde seria o seu stop, onde seria o seu alvo. Beleza. Foi até o seu alvo? Não. Voltou no meio do caminho? Sim. Anote tudo isso. Anote tudo o que aconteceu em cada operação. Tire aí 5 minutos depois de finalizada a operação, seja vencedora ou perdedora, separa 5 minutos para anotar isso. O mercado não vai correr de você. Não tem várias operações o tempo todo, como eu já falei no vídeo, regras de ouro da negociação. Com essa anotação feita, você vai ter ideia se realmente as operações estão sendo de forma automática ou se você está colocando muita subjetividade, ou seja, em alguns casos você entra e em outras não. O que nos leva ao próximo tópico. Se você deixou de fazer alguma boa operação, é o que está anotado no segundo tópico. O que quer dizer isso? Justamente por conta desse padrão não estar tão automático, você não olha e tem certeza de entrar na operação. Pontos de entrada e saída devem ser automáticos. Subjetividade eu ainda coloco para você como algo, por exemplo, alongando uma operação. Você consegue ver um range 18, por exemplo, te mostrando um possível alvo gigante. Para você que não sabe o que é o range 18 é a distância entre a máxima e mínima do dia, entre as barras 1 e 18. Em breve teremos um conteúdo sobre ele também. Então, mais uma vez, se inscreve no canal para você saber mais sobre Price Action. Nesse segundo tópico, onde eu estou falando se você deixou de fazer alguma operação, eu estou falando de boas operações que simplesmente por estar não tão bonitinha, lustrosa, com a barra de sinal tão boa, você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar. Música do Charlie Brown, já fica aí na dica para você. Se você deixou de entrar numa boa operação, você pode ter perdido uma ótima oportunidade de fazer 2 para 1, 3 para 1. E segundo os magos do mercado, praticamente em todos os livros, tem algum deles que comenta que se você perde uma boa operação, custa mais caro do que se você deixa de fazer uma ruim. Quando você entra numa operação e ela é uma operação que te dá stop, cara, nesse caso você perde um R. Uma vez o valor que você arrisca. Mas quando você consegue uma boa operação e ela te dá 2R, 3R, você está multiplicando esse risco em 2, 3, 4 vezes. Sendo assim, a perda ela custa muito barato se a gente relacionar ela com os ganhos que vêm do nosso sistema operacional. E no tópico 3, seus stops foram stops por erro operacional ou simplesmente porque o mercado virou? Nem sempre é um erro seu, nem sempre você cometeu um erro para tomar um stop.
Às vezes o stop simplesmente aconteceu porque o mercado virou naquele momento e foi totalmente do lado contrário ao que a fase do mercado dizia. Sendo assim, não tem como prever, né? Nós fazemos a análise reativa, nós reagimos ao que o mercado nos mostra. Sendo assim, às vezes esses stops não são culpa sua. E é tranquilo, sendo que você quer buscar resultados no longo prazo e não o resultado dessa negociação. Quarto tópico, seus gains foram gains de verdade ou foram simplesmente sorte? Como é que eu avalio isso, Luiz? Eu entrei na operação, tá? Só que quando eu anoto no diário essa operação que foi feita, depois você consegue analisar. Poxa, aqui eu entrei numa barra nada a ver, não tinha contexto, eu simplesmente antecipei um movimento que o mercado fez aqui e eu dei sorte. Isso daqui foi fora dos meus padrões de entrada, fora dos padrões que eu uso no replay. Depois que você analisa todos esses tópicos, você vai começar a pensar assim: o que faz com que eu cometa os erros? Isso daí é um padrãozinho que acontece nos erros ou são fatos isolados? A partir disso, se você encontra um padrão para os seus erros, um padrão para aquele momento que você não se controla, um padrão para aquele momento que você não entra numa operação, por estar muito subjetiva a sua entrada, você consegue identificar o padrão dos problemas, o padrão do erro, e a partir disso parte para a solução de cada um deles. E aí você se torna realmente um trader que está lendo o mercado, mas além disso está lendo os seus relatórios, sabe como melhorar e sabe como sempre estar buscando um pontinho de evolução. Isso é como se fosse uma dieta, onde se você não consegue medir realmente a quantidade dos alimentos, a quantidade da proteína, do carboidrato, você não consegue chegar a alta performance. Eu vivi um tempo nesse sentido aí de academia mais pesado. Que bodybuilder, porra! E eu precisava seguir os macronutrientes, tudo calculadinho ali e buscando evolução contínua através dos números, através da matemática. Não é diferente dentro do mercado financeiro. Você precisa fazer essa análise de cada pontinho de problema, cada pontinho de erro, para sempre estar em evolução. Agora, os próximos passos nesse diário. Se você deixou de entrar em uma ótima operação, avalie se o motivo de ficar de fora está mais relacionado a: é o medo de perder? É o medo de perder, Luiz. Eu tenho medo de perder dinheiro. Então você deve encontrar o fruto desse problema. Poxa, eu tô com medo de perder porque eu não posso perder. Se eu perder, o financeiro vai abalar nas minhas contas, não vou conseguir pagar minhas contas. Dessa forma, você não deve arriscar no mercado. Vai para o simulador, se prepare para o momento que você pode arriscar. Sendo assim, você vai conseguir executar o seu sistema. Se você não consegue pensar dessa forma, se você não consegue que o mercado pode trazer prejuízo, infelizmente você não pode operar. Cara de triste. Você também pode identificar que o seu problema é um medo de devolver. Veja que tudo isso está ligado à emoção medo, né? As duas principais emoções do mercado são medo e ganância. Se você tá com esse medo de devolver dinheiro, você está se apropriando de um dinheiro que não é seu. Você entrou ali e fez um determinado valor no mercado na primeira operação, não quer dizer que esse dinheiro já é seu. Enquanto você não fecha as contas aí do final do mês, nenhum desses dinheiros que entraram na sua conta são seus. Você precisa focar no fechamento de um mês. A partir do momento que você começa a fechar mês e não pensar em resultados diários, você já dá um outro pulo em relação à sua evolução como trader profissional. Lembrando, todos esses pontos são anotados logo depois da operação, quando a emoção ainda está latente. Poxa, não entrei na operação porque fiquei com medo de devolver, com medo de perder. E isso anotado vai gerar para você uma sequência de erros acumulados que você vai ver a soma final desse prejuízo. Porque mesmo não entrando em operações, você está com prejuízos. Como assim, Luiz? Porque se você somar todos esses momentos que você não entrou numa operação muito boa, simplesmente porque estava com medo de alguma coisa, você vai perceber que seu resultado no final do mês seria completamente diferente. Esse é um dos pontos mais falados nos livros Magos do Mercado. Todos eles falam sobre o potencial
dessas operações que você deixa de lado, que você não entra simplesmente por emoções. Um outro ponto pode ser o seguinte: não quero ser Zé Clique. Simplesmente você não quer passar de uma quantidade de operações. Para você que não sabe o que é Zé Clique, é aquele louco do clique. Ele viu um candle, entrou. O candle andou um pouquinho, ele virou a mão. Tá no renco, vira a mão a cada box. Enfim, esse é o Zé Clique, faz muitas operações. E para você não se assemelhar a essas pessoas, porque talvez você já percebeu que isso não leva a nada, você fica evitando operações. Eu tenho muitos alunos hoje que têm um grande potencial de fazer mais dinheiro, mas infelizmente ainda tem poucas operações porque eles estão trabalhando na maioria do tempo dentro do mercado. Se você é um desses, aqui embaixo tem um link de inscrição na Binance, onde nós vamos estar fazendo nossos trades em criptomoedas. Se você também quer fazer parte disso, dá uma olhada nos nossos conteúdos sobre cripto que estão vindo por aí no canal, os que já foram produzidos em live, por exemplo. Porque assim você consegue fazer um pouco mais de operações e simplesmente seguindo as melhores operações, sem clicar a todo momento. Basta que você busque aí 3, no máximo 5 operações por dia. Isso já é saudável se você já é um trader que está ali no nível intermediário, passando para a consistência. Se você ainda é iniciante, foca em fazer aí no máximo 3 operações por dia. E o último tópico, bati a minha meta. Se você anota que você parou de operar e perdeu essas operações porque bateu a meta, e lá na frente você percebe que isso está acontecendo constantemente, os dias que você bate meta, se continuasse, seguiriam ganhando um pouco mais de dinheiro, então talvez você precise mudar um pouco o padrão aí da sua meta. Em dias bons, você segue operando um pouco mais. Viu como algumas coisas que você anota fazem toda a diferença lá no contexto final, lá no resultado do longo prazo? Outros passos que eu coloquei foi, se você excedeu a quantidade de operações, verificar o seguinte, ou seja, você é o Zé Clique, você abusou das operações, fez operações que assim, mesmo se saísse positivo, as corretagens cobririam tudo isso para um prejuízo mensal. Sendo assim, você vai ter que verificar. Sua entrada está muito subjetiva, você precisa colocar mais objetividade na sua entrada, um padrão fixo de entrada. Você está se prendendo ao momento fase ruim do mercado? Você se prende numa lateralidade e não consegue sair dela? Verifique isso através das suas anotações. Você vai estar anotando sobre todas as operações feitas. Então, você vai ter dados sobre o que dá certo e o que dá errado. Se isso tudo está formando um padrãozinho de perda, então você já sabe como evitá-lo. Você tem medo de ficar de fora de bons movimentos. Geralmente isso acontece com as pessoas que começam a ganhar. A pessoa está ganhando há alguns dias e começa a ficar com aquele medo de ficar de fora e aquele dia não ser igual. Isso daí é um sentimento ruim, medo. Medo de ficar de fora. Não precisa. Mesmo que você fique de fora de algumas operações, olha como é uma sutil diferença entre medo de ficar de fora, mas ao mesmo tempo, nas operações boas de verdade, você não deve hesitar. Por isso, o seu padrão de entrada deve ser muito fixo e automático. Encontre o principal motivo gerador de tudo isso. O que está gerando todos os sentimentos de medo? Talvez seja alguma crença limitante que tem por aí ainda. Então procure estudar um pouco mais sobre PNL. Uma dica de livro é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Pode te ajudar nessa evolução em relação às suas crenças, em relação a ajeitar um pouco o que você pensa para que isso não te atrapalhe nessa vida de trader. Ficamos por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar, curtir ele e se inscrever no canal. Até a próxima!